Irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma, e que não seja na nossa vida mais uma Quaresma, mas sim a continuidade do processo e da história de salvação, onde a gente vai absorvendo, internalizando, decidindo receber a proposta de Jesus. E veja, o Evangelho de hoje, Mateus 4, de 1 a 11, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não é a primeira vez na terra que Jesus é conduzido pelo Espírito. A primeira vez que Jesus é conduzido pelo Espírito é quando o Espírito conduziu Jesus à terra, através da gravidez de Maria. E sabe por que Jesus quis vir à terra? Para expulsar da terra aquele que veio reinar na terra. Lúcifer e os seus comparsas, que foram criados espíritos puros, não quiseram entrar no céu. Desde o limiar, desde ali, os átrios, eles decidiram vir para a terra, rompendo com Deus, querendo ser Deus. E até Jesus vir, o diabo reinou na terra, não havia salvação mais para nós, porque em Adão e Eva nós tínhamos rompido com Deus. Então Jesus veio à terra para tomar posse de novo daquilo que era seu, e que o inimigo veio para roubar de Deus o que era de Deus, eu e você, os filhos e as filhas de Deus. Vamos ver um pouco então o lugar e o método que o tentador usou e que a forma em que Jesus o destruiu. Veja, primeira leitura do Gênesis 2. Deus criou um jardim e colocou lá o homem. Está até dito o lugar ali na Bíblia. Mas não é história. Se Deus criou para colocar o homem, não havia homem. Então não é história, é uma construção teológica. Dentro deste jardim tinha a árvore da vida no centro. Aqui não há conversa, na árvore da vida nada toca. A serpente não toca. Mas há também ali às margens a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o tentador, a serpente primitiva, toca. O que é que esta mensagem simbólica, no sentido de ser uma comparação, diz diretamente para nós? Diz que este jardim é você, é o ser humano. E o que é que no centro da sua vida está colocada e que o tentador não toca? A sua consciência. Na consciência humana, o tentador não toca. Qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal que ele toca? A memória. Então aqui está o lugar da ação do tentador na nossa vida. Muitas vezes o tentador usa na nossa memória fatos passados para nos ludibriar, manipular e nos fazer desviarmos-nos de Deus. Mas saiba que na sua memória ele não tem autorização para tocar. Aliás, na sua consciência. Na sua consciência é só você e Deus que entra, é a árvore da vida, reina absolutamente na consciência humana a vida de Deus. É o lugar em que a vida de Deus floresce, cresce e toma sempre mais força. E o diabo, sabendo que não pode entrar na consciência humana, ele toca na memória. Aí é o lugar da ação dele. Vamos ver a tentação de Jesus de hoje, que é
os três elementos, o tripé da ação do diabo, em que primeiro ele testou em Jesus, a saber, a opressão, a obsessão e a possessão. Na opressão, ele pegou Jesus no ponto mais vulnerável e frágil que o ser humano tem. Qual é? A fome. A fome significa para nós, nesta terra, aqui na imanência, a vida, que deve se sobressair sobre e antes de todas as outras coisas. E é por isso que a campanha da fraternidade este ano está falando sobre os desabrigados, os sem moradias, consequentemente, os que passam fome. Então, o diabo quis dar de comer a Jesus. Jesus recusou. No mundo também nós temos esta chaga incurável. A fome perpassa a história e ela não vai ser curada, ela não vai ser solucionada por nenhum sistema temporal, por nenhum político, por ninguém. Os que passam fome, nós mesmos, todos os que precisam da subsistência, vai acompanhar isso até a volta de Jesus. Quem é que vai resolver isso? Cristo Jesus. E sabe por que a gente não resolve? Porque a gente entende de forma enganosa que a fome é o mais importante de tudo e de todos. Absolutamente não é. É claro que se nós formos omissos com os nossos irmãos que necessitam, nós também vamos responder por isso, porque precisamos cuidar uns dos outros, primeiramente, especialmente aquele que não tem um prato de comida. É por isso que aqui estamos trabalhando bastante para que a nossa paróquia assista no máximo que puder. Agradeço você que encheu os nossos cestos aí de alimentos, serão bem distribuídos. Isso é um gesto mais do que alguém que quer resolver os problemas do mundo. Você trazendo o seu quilo é um gesto de amor. É um gesto de caridade. Você vai matar a fome de alguém com esse alimento que você deixou aí nas cestas. Mas entenda que a fome não é uma ação natural e de descuido nosso somente. Sem eximirmos-nos da nossa responsabilidade, a fome e o pecado nosso que continua é consequência do erro a partir de Adão. A partir de Adão, a fome entrou no mundo, a morte entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo, o mal entrou no mundo. E só vai ser eliminado isso no fim dos tempos, quando Jesus voltar definitivamente. E Ele vai fazer isso através do cristão. Os batizandos de hoje vão participar diretamente a partir de hoje dessa missão de Jesus, de resolver os problemas do mundo, contribuindo com Ele, porque só Ele pode fazer isso. Então não adianta eu viver iludido e vir aqui no presbitério falar só do meu projeto social e só criticar as estruturas sociais corruptas. Devo fazê-lo como atitude profética, não como atitude enganosa de achar que uma boa ação nossa em conjunta vai resolver os problemas do mundo. Não vai. Então Jesus responde ao tentador: nem só de pão vive o homem. Diabo, eu não como do seu pão, eu não caio na sua proposta, eu não preciso de você. Ok, vencida esta primeira etapa, o diabo vai tentar Jesus na obsessão. Olha, eu te levo lá em cima, lança-te daqui para baixo, os anjos vão cuidar de você. É a ostentação.
de poder gozar da vida de todas as formas possíveis. Hoje na internet, quanto mal faz usado de forma errada a internet, que é uma bênção para nós evangelizarmos, nos comunicarmos e tudo mais. A ostentação pega o cristão e os filhos e filhas de Deus pela mente, que não consegue pensar em outra coisa, só naquilo que ele deu vazão pela sua memória para o tentador entrar e te faz cada vez mais escravo. Jesus responde ao demônio quando propõe a obsessão: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus diz: eu não quero viver curtindo das coisas do mundo que foi entregue. O diabo teve a liberdade de usar, usurpar, abusar das coisas do mundo, porque Deus desafia o tentador, porque conhece os seus filhos, sabe que você também nele pode vencer o tentador. E o tentador sabe que um cristão que se esforça para viver bem o seu batismo, o diabo teme o cristão também, como teme o próprio Cristo, porque o cristão bem formado e dedicado se torna um outro Cristo. Ok, terceira etapa, a possessão. Olha, eu vou te dar tudo o que você precisa no mundo, todos os reinos, mas faça de mim a sua religião. Aqui é uma proposta de posse. Há pessoas que faz esta adesão através do pacto de sangue, através de uma escrita, de uma assinatura, e para ter coisas e para ter tudo, cede a sua liberdade, se tornando diretamente escravo do diabo. E Jesus, que agiu lá, destruindo o tentador, continua agindo agora em cada um de nós. Para a opressão e para a obsessão, uma oração pode libertar a pessoa. Para a possessão, somente o caminho de volta pode trazer a pessoa de pertença a Satanás, que é o exorcismo. Por isso que a igreja instituiu o exorcismo. Há um caminho formal que a pessoa entrou, se tornando posse de Satanás. A igreja oferece um caminho para retornar. É o rito do exorcismo que só o padre pode fazer, e escolhido e delegado pelo bispo. Possessão é raríssima que tem. Obsessão e opressão tem bastante na nossa sociedade, e um leigo bem formado pode rezar pedindo a Deus a libertação. Irmãos e irmãs, tendo ouvido e tendo conhecimento agora do lugar da ação do demônio, bem como o seu método nesta quaresma, tenhamos a ciência disso. Mergulhemos em Jesus, primeiramente, assim como ele fez, jejuando e rezando. Se eu encher o bucho o tempo todo de comida, de bebida, eu vou ficar pesado e vou ser vencido pelo tentador muito facilmente. Rezando, jejuando e silenciando, entrando no deserto. Se vivenciarmos assim a quaresma, a gente vai fazer uma experiência forte, especialmente que o conhecimento de que a quaresma é um tempo específico de batalha espiritual. E a gente vai tomar conhecimento de que a realidade por excelência não é esta aqui. Não que seja isso negação, muito pelo contrário. A gente passa aqui 50, 100 anos e na realidade por excelência, que é a eternidade, a gente vai viver bilhões de anos e ainda não temos iniciado.
Como precisamos tomar consciência disso para entender bem o que São Paulo diz? Somos cidadãos do céu, viemos de Deus, para Ele deveremos voltar. E neste mundo, Jesus veio reinar e continua reinando. Reinou no ventre de Maria, reinou no escondimento da sua formação, reinou no tempo da sua vida pública, reinou na cruz, na ascensão, e reinando na glória, está presente aqui, concretamente através da Igreja dos Sacramentos, mas também de tantas outras formas, assim como a Igreja nos ensina. O jejum, a oração e a caridade deve ser também o meio pelo qual a gente participa da vida de Deus em Cristo Jesus, desde agora até que um dia definitivamente estaremos no seu reino, onde não haverá mais dor, pecado, sofrimento e lágrimas, mas participação da sua glória. Quaresma é tempo de conversão e de conquistarmos a liberdade dos filhos e filhas de Deus que Jesus nos trouxe vencendo o tentador. Amém. Tendo ouvido esta palavra, reflitamos profundamente, nos coloquemos de pé e professemos a nossa fé.